Olá, vamos continuar aqui o nosso curso de Programação C, no nosso módulo sobre ponteiros. E aí hoje eu trago a seguinte pergunta: como passar um ponteiro como parâmetro para uma função ou um procedimento? É isso então que nós vamos ver na aula de hoje. Nós já aprendemos como passar uma variável, tipo inteiro, tipo caractere, e um ponteiro. Será que tem uma diferença? Bom, então vamos criar aqui uma simples variável int idade, e aí eu vou atribuir aqui o valor 35. Se eu quiser então fazer um procedimento para imprimir esse valor, perceba que é bem simples, nós já aprendemos a fazer isso. Void imprimir, eu vou receber um número do tipo inteiro, posso dar o nome que eu quiser, por exemplo, num, e aqui dentro agora eu vou então escrever o código, o que eu quero fazer com essa variável. Por exemplo, eu posso apenas imprimir esse número na tela. %d, vou saltar uma linha e aqui eu vou então imprimir esse valor. Nós já aprendemos a fazer isso aqui no nosso curso. Eu simplesmente criei um procedimento que recebe um número e imprime esse número na tela. Para utilizar esse procedimento, basta então chamar o procedimento aqui na nossa função main, passando então qual é o número inteiro que eu quero mandar para lá, ou qual é a variável que eu quero mandar para lá. Ao executar esse programa, perceba que não tem nada demais. Nós apenas teremos aí o número 35 impresso na tela. Porém, agora aqui vem alguns detalhes importantes. Olha só, se eu fizer qualquer alteração nesse valor aqui, num recebe 80. Percebe, eu estou alterando o valor dessa variável. Quando chegar aqui no main, qual vai ser o valor da minha variável idade? Então eu vou colocar um texto aqui no main, vou imprimir aqui o valor da variável e vou saltar uma linha. Variável idade. E aí, qual será o valor, o que você acha? Qual será o valor impresso aqui dentro da função main? Olha só, eu vou compilar o programa novamente. Nós temos 35, que foi impresso aqui. Eu alterei o valor para 80. E aqui na nossa função main, o valor continuou inalterado, continuou 35. Por que isso acontece? O que nós estamos fazendo aqui é uma passagem de parâmetro, é chamada como passagem de parâmetro por valor. O que significa isso? Significa que eu não estou passando uma referência para a variável idade, ou eu não estou passando o nome da variável idade. Eu estou passando aqui o conteúdo, o valor que a variável idade está guardando. Ou seja, qual o valor da variável idade? É 35. Eu estou passando aqui o conteúdo 35. Quando chegar aqui no meu procedimento imprimir, o computador vai separar uma área de memória, vai dizer que o identificador dessa área de memória é num, ou seja, ele vai dar um nome de num para essa área de memória, e lá nessa área de memória ele vai colocar então o valor que foi passado aqui, o valor 35. É por isso que quando eu faço qualquer alteração nessa variável, a variável que eu tenho no main permanece inalterada. Essa alteração aqui está sendo feita em uma cópia, não é nessa variável, até porque a minha variável idade, como nós já vimos, é uma variável local. Ela só existe aqui dentro do main, então eu não consigo acessar ela aqui no procedimento imprimir, ok? Existe uma segunda opção. E aí, muitos chamam de passagem de parâmetro por referência. E, na verdade, a gente pode entender como passagem de parâmetro por referência. O que ocorre aqui é muito semelhante à passagem de parâmetro por referência. Mas a grande verdade é que a linguagem C não suporta a passagem de parâmetro por referência, ok? O que nós vamos fazer aqui é algo aproximado, é algo parecido. E aí, o que é então essa tal passagem de parâmetro por referência? A gente não passa mais o valor da variável, a gente passa o endereço da variável. Nós já vimos como obter o endereço de uma variável, certo? Basta colocar o e-comercial na frente da nossa variável. Porém, se eu tentar executar o meu programa dessa forma, nós teremos um erro. Por quê? Eu estou enviando
para o meu procedimento imprimir o endereço de uma variável, ou seja, um endereço de memória. Porém, aqui na assinatura do nosso procedimento, eu disse que ela recebe uma variável do tipo inteiro, um valor do tipo inteiro e não um endereço de memória. Então eu preciso alterar. Como que eu digo que eu vou enviar um endereço de memória? Basta colocar aqui um asterisco. Lembra quando a gente cria um ponteiro? Basta dizer o tipo, dar um identificador, um nome para aquela variável, e à esquerda do identificador eu coloco ali um asterisco. Isso indica que essa variável aqui é um ponteiro. Então perceba, agora eu estou enviando um endereço de memória, eu estou recebendo um endereço de memória, esse endereço de memória aponta para uma variável do tipo inteiro, e aqui agora eu quero imprimir o conteúdo apontado por esse endereço. Lembra, nós temos duas situações em que nós utilizamos o asterisco. Quando a gente está criando a nossa variável, que é a situação aqui, e quando eu quero imprimir o conteúdo apontado por esse ponteiro. Então aqui dentro eu também vou utilizar esse asterisco aqui. Agora olha o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou pegando o conteúdo da variável e alterando para 80, então aqui nós também teremos que utilizar o asterisco. Olha só, eu quero imprimir o conteúdo apontado pelo ponteiro, ou seja, eu quero pegar o conteúdo apontado por esse ponteiro. Eu utilizo o asterisco. Eu quero alterar o conteúdo apontado por esse ponteiro. Eu também utilizo o asterisco. Se eu fizer só isso aqui, nós teremos um erro. Por quê? Eu estou alterando o conteúdo da variável num. Qual que é o conteúdo da variável num? É um endereço. E 80 não é um endereço, 80 é um número inteiro. Então eu quero alterar, eu quero atribuir o 80 para o conteúdo apontado pela variável num. E aí você vai perceber um detalhe extremamente importante. Olha só, eu vou compilar e executar o meu programa. Agora, olha o que aconteceu. O valor que eu recebi aqui, qual o conteúdo apontado por esse endereço de memória? 35. É o valor que eu atribuí aqui na função main. Então, eu alterei o conteúdo apontado por esse ponteiro para 80. Quando voltou aqui no main e eu fiz a impressão do valor da minha variável idade, olha aqui o que nós temos aqui, 80. Então, quando você faz uma passagem, normalmente chamado de passagem por referência, lembre-se, a linguagem C não suporta passagem de parâmetro por referência. O que nós temos aqui ainda é uma passagem de parâmetro por valor, porém, o efeito é algo muito próximo a uma passagem de parâmetro por referência. Por que continua sendo uma passagem por valor? Olha só, essa variável aqui, idade, ela tem um endereço, certo? Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo uma cópia desse endereço. Eu faço uma cópia desse endereço e mando para o meu procedimento. O computador vai alocar memória para guardar um endereço de memória. Essa variável vai se chamar num e vai guardar o endereço de memória que foi passado como parâmetro. E aí, olha o que acontece. Quando eu faço essa alteração, eu não estou alterando o endereço de memória. Eu estou alterando o conteúdo apontado pelo endereço de memória. Como eu tenho aqui um endereço de memória, para onde aponta esse endereço? Aponta para a idade. Então é por isso que quando eu altero o conteúdo apontado por esse ponteiro, na verdade esse ponteiro aqui está apontando para a idade. Então eu estou alterando esse valor aqui. Então continua sendo uma passagem de parâmetro por valor. Só que o valor que eu estou passando agora não é o valor da variável, é o endereço da variável. Eu faço uma cópia desse endereço e coloco ele aqui numa outra região de memória. Sempre que você passar para uma função ou um procedimento um endereço de memória, sempre tenha muita atenção, porque qualquer alteração feita no conteúdo apontado por esse endereço de memória vai se refletir no seu programa inteiro, ok? Da forma como nós fizemos aqui. Eu alterei o conteúdo apontado por esse ponteiro. Perceba, o conteúdo aqui na função main foi alterado. Então, tenha sempre muita atenção ao passar endereço de memória como parâmetro
para suas funções ou procedimentos, ok? É um recurso extremamente poderoso, porém podem gerar aí muitos problemas e problemas lógicos, problemas difíceis de serem resolvidos, ok? Se ficou qualquer dúvida, já sabe, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E se você não deu seu like nessa aula ainda, deixa seu like nessa aula, vai ser muito importante para o canal. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.